Vamos agora exibir os casos aí com a doutora. Vamos lá. Opa, eu quero ver o antes e o depois. Eu gosto disso, eu gosto dos bastidores. Vamos exibir agora. Eita! Qual o nome desse procedimento? Foi ortodontia? Esse paciente foi uma cirurgia ortognática. Ela tinha, você pode ver aqui, né, a mandíbula dela, o queixo lá na frente, incomodava muito. E é um caso muito complexo, né, que a gente teve que trabalhar multiprofissionais, a parte de cirurgião bucomaxilofacial. Nós temos 2 colegas que atendem lá na nossa clínica, cirurgiões bucomaxilo, e eu fiz a parte ortodôntica, né, o preparo cirúrgico. E aí, só para entender um pouco, a questão desse preparo. Ela passou quanto tempo fazendo esse tratamento aí de aparelhos? Olha, tal? Surpreendentemente, essa paciente passou 6 meses usando aparelho. 6 meses 6 só? meses só. Mas isso não é uma regra, Tá. né? A gente precisa dizer que não é uma regra. No caso dela, a gente teve um tratamento muito rápido. Ela precisava fazer essa cirurgia com antecedência e a gente conseguiu êxito. E aí fizemos, e aí continua o tratamento pós-cirúrgico, né? Mas o pré-cirúrgico foi muito rápido, esse aí foi um caso recorde mesmo. E aí, hoje nós temos, ela já faz o quê? 1 mês e 1 semana, mais ou menos 40 dias que está operada, e sucesso, meu Tem amigo. mais A fotos aí do qualidade caso. de Bota vida. as outras fotos aí, pessoal. Ó, é a mudança já. Aqui é o antes, né? É o antes. Tá vendo? Você pode ver aqui, ó o queixinho dela aqui. O lábio aqui invertido, né? Voltado para trás. Sofria muito, né? Ela já tinha já muito, uma queixa, chegava em não casa só a reclamando. questão estética, mas a função para engolir, para mastigar, para respirar. Uma paciente dessa tem muita dificuldade, certo? É a vida da pessoa que muda. Então, como eu digo, existe uma vida antes e depois da cirurgia ortognática. Bota o depois. Bota aí o depois para a gente ver. Olha. A diferença. Olha a diferença. Porque ainda não fiz uma foto de estúdio, mas olha a Mas diferença. ficou maravilhoso. A confiança, a né? simetria. E é recente, como você falou, né? Olha o queixo Ficou na delicado, medida certa. ficou muito delicado, né? Nem parece que teve um procedimento, né? Outro detalhe interessante, né, doutora? Exatamente. A Elia, com isso aí, ela fez a cirurgia, tá no pós, tal, mas ela vai fazer um tratamento ainda com aí com continua aparelho fixo. o aparelho fixo que ela já usava, só para a gente engrenar, digamos assim, os dentes que já estão bem posicionados. E aí, rapidinho, acredita aí que mais 6 meses no máximo a gente já deve estar terminando esse caso. Mas ela já tem outra vida, né? Com certeza. E aí, Mudou demais. E quanto tempo durou esse... Ela chegou no consultório, quanto tempo durou essa transformação na vida dela? Então, é isso. Foi um caso recorde, porque ela já vinha esperando há muito tempo fazer essa cirurgia. E quando ela conseguiu, né? Porque hoje em dia, realmente... E fez lá na sua clínica Não, mesmo? aí essa cirurgia é feita em ambiente hospitalar, é um bloco. Porque é uma cirurgia de grande porte, né? Entendi. Mexeu na maxila, na mandíbula. E hoje em dia os planos de saúde, inclusive, cobrem. É uma coisa que a gente precisa dizer aos nossos pacientes. Porque, às vezes, os pacientes não tinham acesso a esse tipo de cirurgia por ser um tratamento mais caro, mas hoje em dia faz um plano de saúde e ele vai cobrir ali com certeza, porque é um direito que tem, né? Que o paciente tem de fazer. E aí a gente manda o paciente, faz a cirurgia e continua o tratamento rapidinho. É de Solânia? De Solânia. Interessante, mas o antes e o depois é muito diferente. Com certeza. É motivo de ficar rindo o tempo todo, Ninja. Aí é motivo de ficar dando risada. Porque... Ó, o antes, né? Olha só o olha antes. só, esse queixo, né? E hoje a gente vê uma maxila, os dentes todos bem posicionados. Imagina você morder uma comida sem encostar o dente superior no sem inferior, conseguir né? encostar. E mastigar assim, né? E dormir. E você dormir, tentar... tudo. Né? É uma vida. Se tiver bruxismo, meu Deus do céu, se der aquela trincada no dente, tiver algum problema de ansiedade... Encostar um dente no outro ali. Não, mas é uma mudança significativa, né, doutora? Exatamente, com certeza. E ela é fica muito grata satisfeita. pro resto da vida. Grata pro resto da vida. Tanto ao cirurgião, né, que é o bucomaxilofacial, e aí todos os méritos, muitos méritos para eles, né, profissionais tão competentes que estudam tanto. Nesse caso foi Juliana Mendes, a minha amiga que fez, e com a equipe dela, doutor Davi também. E eu até acompanhei esse caso, fiz questão de ir para a cirurgia, porque era de alta complexidade mesmo, e foi um sucesso, Graças a Deus, é muito gratificante quando a gente vê. Vamos para mais uma fotografia do antes e depois? É bom demais, vamos exibir. Pronto, essa paciente aqui, ela seria uma paciente cirúrgica, né? A gente trata ela desde novinha, essa paciente eu conheci aí por volta dos 6 anos de idade. E ela é um caso, assim, que eu tenho muito carinho por esse caso, inclusive convido ela a assistir, vou falar do caso dela que postei aqui,
para que ela possa ver. Ela é muito grata por isso. Ela tinha aquela mesma mordida, né? E pelo fato de ter tratado desde novinha, hoje em dia, Bia, que é Beatriz o nome dela, a gente conseguiu expandir essa maxila dela, que o problema dela era maxilomandibular, mas a maxila dela muito pequenininha aqui, para respirar era muito difícil. E hoje em dia, Bia usou um aparelho disjuntor e aí sempre encarou muito bem o tratamento. E hoje ela é é uma menina, faz o quê? Uns 4 anos que eu trato ela. E é uma paciente, sim, que a gente tem que acompanhar de perto. É um tratamento mais demorado, porque a gente acompanha ali no crescimento. Então, existem essas duas possibilidades. Melissa, talvez, se ela tivesse sido tratada desde novinha, talvez, a gente não pode dizer de certeza que ia tirar ela de uma cirurgia. Mas eu vejo Bia hoje encaminhando aí para fora da cirurgia. Eu tenho uma dúvida em relação à criança, porque a criança tem aquela fase do leite, ou do dente de leite que o pessoal chama, né? Que é um dente ainda de transição, vai nascer ainda de osso, de fato, né? Elas já podem fazer tratamentos ortodônticos nessa fase? Ajuda, não ajuda? Como é que funciona? Pode e deve, inclusive, quando existe uma alteração óssea, né, que a gente, nas bases ósseas que a gente fala, é necessário tratar ainda na fase de crescimento. Não adianta tratar osso na fase que já chega na idade adulta, ali é cirurgia. Na fase de crescimento, a gente consegue utilizar aparelhos ortopédicos e funcionais que vai melhorar ali a posição da maxila e da mandíbula, certo? Então, vai guiar ali o crescimento. A gente vai mudar o crescimento? Não. A gente vai guiar, vai expandir uma maxila, a gente consegue abrir a maxila do paciente de modo que ele consiga até a respiração do paciente muda, certo? Então, aqueles pacientes que têm uma maxila atrésica, quando a gente expande, ele diz, melhorou minha vida porque eu respiro melhor, entendeu? Agora eu tô curioso para ver o pós. Eu quero ver o pós. Bota o pós aí. Opa, vamos ver o pós aí agora dela. Olha, Rapaz, tá olha a vendo? mudança. Olha a que sorrisão. diferença. Que mudança. Né? E ela é muito feliz, muito grata. E eu sou fã dessa menina aí, porque ela leva o tratamento assim, certo? E hoje é outra vida, Isso né? é aparelho fixo, né? Isso é um aparelho fixo. A gente já passou pela parte do aparelho móvel, que é ortopédico, e hoje ela está no fixo. O móvel é aquele que encaixa? No caso dela, eu usei até um fixo, mas ele não era assim, um aparelho fixo nos dentes. Ele era um aparelho fixo no céu da boca, que é para abrir, né, o palato, porque ela precisava de melhorar isso aqui. É tanto que você vê, hoje em dia ela tem outro perfil. E os dentes eram separados, né? E muda o perfil. Ó, a mandíbulazinha dela lá na frente. Hoje ela é outra. E esteticamente também muito bonita. Dá confiança, né? Dá confiança. E elegante também. Isso. Você vê uma boca que transmite, né? A alegria mesmo, literalmente. Isso. Né? E você vê o que é uma criança que não tem acesso ao tratamento, que ela vai ter dificuldade, não vai se sentir confiante para sorrir, para falar. E ela não. Hoje ela lida muito bem, ó. É outra pessoa. É outra pessoa. Deve adorar ir pro dentista. Ela deve adorar ir pra lá. Ela Portanto, adora. é importantíssimo, né? As mães, né? Quando o filho chegar ou a filha chegar e dizer, mãe, eu tô com esse problema, me ajude, né? Me ajude. Procurar imediatamente. E assim, toda criança, ela merece ir para um ortodontista pelo menos entre os 5 e 6 anos de idade. Tem crianças que podem ir antes disso, sim, quando existe uma mordida cruzada ali, a gente não pode esperar, porque se trata de disfunção óssea, então aquilo ali pode levar um problema para o resto da vida. Mas toda criança deve, sim, fazer uma avaliação com o ortodontista. E eu sou muito assim, eu vejo por esse lado. Se o paciente dá para esperar, se não vai cansar aquele tratamento, se é algo que ela vai crescer de uma maneira saudável, e lá na frente eu posso tratar, não tratar também é bom para o paciente, porque a gente só deve tratar quando existe a indicação. Porque às vezes o paciente não adianta, eu boto um aparelho só porque o dente está ali com um espaçozinho. Não se coloca, sabe? A gente não deve fazer isso, mas é preciso avaliar todos os casos. A gente pede uma radiografia panorâmica para ver como é que está ali o crescimento dos dentes. E aí, lá na frente, trata logo. Se existe uma alteração óssea, a gente trata logo, porque é muito bem-vindo. E o resultado é outro, sabe? De ser tratado só na fase adulta, porque aí sim, às vezes, vai precisar fazer uma cirurgia. Às vezes a gente tem como compensar os dentes. Quando é na idade adulta, a gente não mexe mais no osso, a gente mexe no osso alveolar, só nos dentes. Sabe? A gente compensa um paciente. Mas tratar a questão da maxila, da mandíbula, é na fase de crescimento. Nada melhor do que você colocar
um profissional certo no lugar verdade, certo. é verdade. Entendeu? Na verdade, não adianta improviso. Procure o especialista correto. Você viu como a menina estava com aquela situação. E olha só, a mudança de vida. A mudança de tudo. É muito gratificante você ver, né, o antes e o depois, né? Você vê o tratamento, a coisa. E a manutenção, né? Fundamental. Detalhe, né, do interior, né? Na verdade, que teve esse tipo de sensibilidade e o tratamento com a doutora Flaviane. Vamos para mais uma fotografia. Tem antes e depois aí. Tem mais um. Tem mais uma. E, eita, que foto pesada. Meu amigo. Esse paciente, ele, você pode ver, pronto, ele tinha uma alteração há muito tempo, uma mordida cruzada, certo? Isso aqui já era um adulto, mas nesse caso o problema dele era dentário, só que ele cresceu com essa mordida cruzada, tem algumas perdas dentárias, né? Questões estéticas e funcionais também, ou seja, não mordia direito, não mastigava. Por quê? Porque os dentes da gente, eu costumo dizer que é igual uma caixinha, onde tem a parte de cima, que tem que ficar por cima, e a parte de baixo por baixo. É a tampa que se encaixa. Se aquilo ali, a parte de baixo está em cima da tampa, está errado. A gente precisa corrigir, porque senão vai trazer problemas funcionais também. Além do estético, vai ser um problema funcional. Então, para sorrir para ele era ruim. E aí foi muito bom esse tratamento, durou em torno de 1 ano e meio aí, pra gente finalizar mesmo. Precisou de cirurgias também? Não, esse paciente foi não, só foi ortodontia. Quando ele chegou, ele acreditava que não tinha jeito, né, doutora? Só faltou com a minha boca de jeito. Meu Deus do céu. Inclusive eu tenho um depoimento dele aí, tá no meu Instagram, e ele achava que, às vezes a gente nem nota, a gente tem uma alteração e morde errado, e às vezes a gente nem nota, porque se acostumou tanto com aquilo, a gente se acostuma com que, né? E quando a gente tem a mudança, aí vê, eita, realmente, como eu mordia ruim, né? Como isso era ruim, e às vezes a gente, já está numa fase mais, já é ser adulto, acha que não tem tratamento. E tem tratamento. Ortodontia não é só para adolescente. Olha só. É para adulto também. E vamos agora exibir agora o sorriso. E a gente vai colocar daqui a pouquinho o depoimento dele. Aqui a gente já abre o Instagram direto aqui e coloca. Olha só. Rapaz, o antes e o depois é muito forte. São os dentes dele mesmo ou a senhora colocou? Não, aí a gente fez, eu descruzei a mordida dele e aí finalizei com facetas em resina, certo? Sim. Que nós temos especialistas também no nosso consultório aqui, ó. Fez resina só para melhorar a questão, mas a função é a ortodontia que faz. Sim. Quem descruzou foi a orto, certo? E aí foi o trabalho pesado. O trabalho pesado é a orto. Aí vem a cereja do bolo, 1 ano e meio. Aí a cereja do bolo é a estética, né? Assim, mas a ortodontia já dá estética. Mas aí, claro, às vezes a gente quer fazer uma faceta, é como eu digo, tem casos que dá só para fazer faceta? Tem, a gente faz quando dá. Mas tem caso que é orto, né? É importante ajeitar, organizar tudo, né, doutora? E a satisfação completa, né? Completa. A gente vê como João Gabriel, que mudança. É verdade. Para você chegar com aquela boca e sair com essa, né, não? Outra coisa, para tudo, para trabalhar, você necessita do seu sorriso, da sua fala, né, doutora? É o seu cartão de visita, com não é certeza, é confiança, né? A gente chega...